Palestra 7, 2018, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 13, 14 e 15. Pai, eu me arrependo dos meus pecados, venha ao meu coração, eu farei de Jesus o meu modelo e guia. Qual é o maior mandamento? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo que existe no mundo, no universo, em qualquer galáxia, esta é a lei. Traduzindo, faça aos outros o que gostaria que fosse feito para você e tratem a todos da mesma maneira que gostaria de ser tratado. Ou seja, toma lá, dá cá. Aquilo que eu desejo para mim, eu tenho que imediato oferecer ao meu semelhante. E isso, meus amigos, se chama lei de reciprocidade. O que eu busco é o que eu recebo. Aquilo que você busca é o que você vai receber. Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda o seu relacionamento com o próximo? Como anda o seu relacionamento com você mesmo? Como você trata é como você será tratado. Como você enxerga é como você enxergará. É a lei da reciprocidade. Eu não tenho como controlar os meus sentimentos e as minhas emoções, mas tenho como controlar como eu me comporto perante a Deus, ao meu próximo e a mim mesmo. E qual é a mensagem que eu deixo quando eu faço e trato os outros da mesma maneira que gostaria de ser tratado? Que eu quero viver em paz com Deus, com o meu próximo e comigo mesmo. Não quero viver na mágoa, no ressentimento, na dor, porque a dor dói. Ela não escolhe dia, hora, sexo, idade, situação econômica, ela dói. E nós já temos uma noção disso. E quando pensamos em dor, nós vemos que a necessidade passa a ser comum a todas as pessoas, em diferentes graus. Todos que sofrem são necessitados. E se desejamos que esta dor diminua, a gente tem que se comportar bem perante Deus, as pessoas e a mim mesmo. Educar os nossos sentimentos e emoções, para quê? Para aquilo que eu sinto e repudio no outro não saia da minha boca como crítica, como desprezo, como mal interpretado, como fofoca. Se a gente não tem capacidade de lidar com aquela situação que me consome, que não tenho controle, é porque eu não tenho ainda a capacidade de me comportar. E se eu não tenho capacidade ainda de me comportar, saia em silêncio. Vai dar uma volta. Saia do contágio. Não coloque gasolina. Veja sempre o lado positivo, o lado bom da pessoa e da situação e nunca o lado negativo. Todos temos os dois lados. O lado negativo da pessoa é o lado criminoso, tanto de quem ataca quanto de quem se defende. Lei da reciprocidade. E o que é o lado criminoso? É aquele que pratica um delito, um roubo, furto, um assassinato? Ou é aquele que ataca por raiva, inveja, egoísmo, orgulho? Qual é a diferença dos dois? Tanto um quanto o outro são processos na condição moral. Quem está em dor, quem está em angústia, em aflição, consegue raciocinar de maneira tranquila? Você não sabe o que se passa na cabeça de um criminoso. Você não sabe o que passa na cabeça de uma pessoa que só critica.
Elas nunca vão dizer que está em dor, em perturbação, em sofrimento. Porque no auge daquilo que as perturba, na busca de tirar aquilo que está sentindo, em que está te machucando, ela terá uma atitude completamente sem noção, tentando diminuir aquilo que está sentindo. Não importa se você matou, roubou, invejou, é egoísta, orgulhosa. A gente tem que observar que este comportamento criminoso, ele está muito mais ligado à ação do espírito, muito mais ligado às atitudes por falta de observação. Observe as leis de Deus. Observe as leis de Deus. São leis de harmonia e de equilíbrio. Ou seja, se você amasse a Deus acima de tudo e de todos, você jamais tomaria uma atitude de desdém, orgulhosa. Jamais falaria mal do seu próximo, jamais roubaria ou mataria o seu próximo. A lei de harmonia, a lei de equilíbrio está escrita em nossa consciência. E toda vez que contrariamos estas leis, a nossa consciência cobra a gente. Por isso não precisa ninguém dizer se você se comportou mal ou não. A nossa consciência faz com que a gente perca o sono, faz a gente refletir, pensar, corrigir o mal que praticamos. Temos que entender bem a lei de reciprocidade, porque ela está presente em nossas vidas, conduzindo os nossos passos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e a nossa fala. Nós que já temos capacidade de entendimento, capacidade de conhecer, de buscar, de se melhorar, de entender cada vez mais as leis divinas, seremos cada vez mais cobrados pela nossa consciência. Uma atitude de amor a Deus, ao meu próximo como a mim mesmo, não é o mesmo que se passa com aquela pessoa que não tem noção das leis divinas. Cada pessoa interpreta a lei da maneira que conhece e que a sente. Jesus disse: o servidor que conhecer a vontade do seu Senhor e não fez o que lhe foi pedido, será punido com muito rigor. Aquele que não conhece a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de castigo, será punido com menos rigor. Traduzindo, se você está nessa cadeira, está ouvindo essa palestra, está tendo a oportunidade de conhecer as leis de Deus, será muito mais culpado do que aquele que não a conhece. Vou piorar um pouquinho mais a situação. Em vez de tomarem para si as lições das mensagens que recebe, seu único pensamento é o de aplicá-lo aos outros. E assim, pioram cada vez mais a sua situação perante o nosso Criador. Nós vivemos em uma sociedade cristã. Você querendo ou não, este planeta é comandado por um Cristo. E Jesus foi enviado por Deus para seguirmos os seus ensinamentos e os seus exemplos. É por isso que Deus enviou o seu Filho. É assim que Deus quer a nova humanidade, igualzinha a Jesus. E não importa quanto tempo dure, quanto tempo demore, você goste ou não, siga ou não, cada um de nós seremos um Jesus um dia. Porque esta semente já foi plantada há mais de 2018 anos atrás. Nós vivemos em uma sociedade cristã. Temos que acreditar que as palavras e o exemplo do Cristo é a salvação e o caminho da nossa libertação.
Temos que reconhecer Jesus, o grande mensageiro de Deus, que nos trouxe todo o ensinamento e a exemplificação de como devemos nos comportar perante o nosso Criador, aos nossos irmãos e como eu gostaria de ser tratado. Estamos cada vez mais conectados com Ele. Jesus hoje não é mais um ser moralista que pregaram os religiosos e que fica pregado na cruz como enfeite em seus altares. Conhecendo as leis dele, como estamos conhecendo, Jesus hoje caminha do nosso lado. Está em cada ação nossa, nos observa em cada palavra e atitude. Nós não temos mais o direito de agir contrário ao que ele disse e o que ele exemplificou. Ele é o guia e o modelo a ser seguido. E foi por isso que ele encarnou. É por isso que ele foi enviado por Deus, para nos ensinar e educar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Somos criaturas que em determinado momento esquecemos a razão do nosso viver, da razão da nossa reencarnação. Existe um propósito divino na sua vida. Existe um planejamento reencarnatório para cada um de nós. Você não está nesse corpo à toa. Você não está aqui por acaso. Não estamos aqui para passar ou simplesmente viver a vida. Quem falou isso para você? Você é um espírito que ocupa um corpo. Está aí por uma razão. E não é simplesmente viver a vida. A reencarnação para todos nós é um aprimoramento dos nossos conhecimentos, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Ela tem que garantir a cada um de nós um desempenho que seja sempre superior aos nossos atos e atitudes e não dar asas ao que eu estou sentindo naquele momento. Temos que vigiar. Vigiar sempre o que sentimos e não mais o que pensamos. E isso, meus amigos, é muito mais profundo. Os pensamentos é a tradução daquilo que sinto. E a palavra é a materialização do que eu estou sentindo naquele momento. Então, temos que prestar atenção naquilo que estamos sentindo para agir com maior equilíbrio naquilo que eu vou falar. Você não tem como controlar o que sente. Você não tem como controlar as suas emoções e sentimentos. Mas tem como controlar o que você fala. Veja. Deus te deu 5 poderes antes de reencarnar: inteligência, razão, vontade, querer e atividade. O seu dia a dia. Deus te deu a inteligência e a razão para que delas fizesse uso da sua conduta. Te deu o poder da vontade para buscar sua evolução. O poder do querer para buscar sempre coisas melhores. E atividade para agir na sua casa, no seu trabalho, em sociedade. Seja grato por isso. Tenha coragem e dê nome para aquilo que está sentindo. Tá com raiva, tô com inveja, tô triste, tô com ciúmes, tô magoado. E a partir daí, não deixe ele materializar com palavra. Saiba lidar com isso, saiba controlar isso, saiba dominar isso. Cuide do seu lado emocional, é ele que comanda a sua vida. Quem te dirige são os seus sentimentos e as suas emoções, são eles que determinam o magnetismo e a frequência do seu campo mental.
Traduzindo, você atrai pessoas e espíritos que pensam igualzinho a você. Veja. Se você foi capaz de deixar uma situação chegar aonde chegou, você é capaz de reverter uma situação que você deixou chegar aonde chegou. Por quê? Porque se eu tenho vontade de fazer, eu também posso ter a vontade de não fazer. O mal não constitui para mim uma necessidade. E só parece irresistível se eu desejo e sinto prazer. Desde que tenha vontade para fazer o mal, eu também posso ter o de praticar o bem. Lei de reciprocidade. Nós temos que entender o que passa dentro da gente. Por que a gente age dessa maneira? Por que eu sou como eu sou? Quem eu sou? Por que eu estou nesta família, neste corpo, nesta situação? Vamos lá. Deus não quer saber quem você foi, quem você é, o que passa, age ou pensa desta maneira. Por que você passa, age ou pensa dessa maneira? Ele também não quer saber se você é um criminoso ou se você só critica. Ele não está nem aí para isso. Tudo isso não está na pauta de Deus. Ele não dá a mínima pelo que você fez ou deixou de fazer. Ele te ama do jeito que você é. Nem mais e nem menos. Sabe por que ele te ama do jeito que você é? Porque não importa para Deus saber o que eu fui, como eu penso dele, ou os erros que eu cometi. Ele simplesmente me dá uma nova oportunidade. Porque ele me ama. E quer a minha libertação e ponto. É simples assim. E a maior prova do amor dele neste momento é você habitando um novo corpo físico. Quer mais? Um novo dia começa para você todos os dias. Quer mais? Vai viver no mesmo teto daqueles que você fez mal e aqueles que te fizeram mal. Você vai perdoar e ser perdoado. Amor puro. A única coisa que você precisa fazer é amar. Impossível. Impossível, Flávio, impossível. Não consigo. E agora? Eu não sei amar como Deus me ama. Como eu posso amar Deus se mal consigo entender as suas leis? Como eu posso amar Deus se eu estou em um lugar que eu não gostaria de estar, com pessoas que eu não gostaria de estar e muito menos de perdoar? Vamos lá. Esquece o seu próximo, esquece você. Concentra apenas no amor divino. Porque quem ama a Deus, ama seu próximo e ama a si mesmo. Beleza? Beleza. O amor não é como eu me sinto em relação a Deus, mas como eu me comporto em relação a Ele. Nem sempre posso controlar o que sinto a respeito de Deus, mas posso controlar como eu me comporto em relação a Ele, pelas suas leis de sabedoria e de redenção. Quando eu estou comprometido com Ele, o resultado é uma conspiração universal. Deus passa a ser seu aliado quando as suas metas estão alinhadas com aquele desafio que Ele te propôs. Veja, quando eu estou certo, as leis de Deus estão certas. Não tem nada de errado com Deus e as suas leis. O caso não é mudar as leis de Deus, e muito menos as pessoas. Eu tenho que mudar a minha perspectiva. Se eu mudar,
a minha perspectiva, Deus muda comigo. Escolher Deus na minha vida é como estar apaixonado. Ninguém me diz que eu estou apaixonado, mas eu sei, de todas as formas, com todas as minhas forças. Eu tenho o dom, mas não aceito as leis que regem a minha vida. Sabe por quê? Porque eu não amo Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele vai fazer por mim. E isso, meus amigos, é um equívoco. E vem passando de gerações em gerações e a gente não se dá conta disso. Eu tenho que amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele vai fazer por mim. E quando você não consegue aquilo que quer e não entende as suas leis, nasce o rancor. Nasce o ressentimento dentro de você. Dele, das pessoas, das coisas que te acontecem. Você nunca estará livre da amargura enquanto continuar a ter pensamentos de rancor. Como é que você vai ser feliz se continua escolhendo guardar mágoas e ressentimentos? Pensamentos de mágoas e ressentimentos não criam alegria. Não importa o tamanho da razão para sua mágoa, não importa a dor e o dano que lhe causaram. Se insistir em ficar preso ao passado, nunca, nunca, nunca será livre. Perdoar-se a si mesmo e aos outros te libertará da prisão do passado. Você está preso. Está preso ao que fizeram com você. Por isso a sua vida não está fluindo livremente. Você está aprisionado na tristeza, na mágoa, no medo, na culpa, raiva, ressentimento, abandono, desprezo e até desejo de vingança. Cada um desses estados de espírito resulta da ausência de perdão, da recusa em desapegar-se do que passou e viver plenamente o momento presente. Desta forma, compromete o seu futuro, pois ele só pode ser criado no agora. Se permanecer ligado ao passado e não consegue usufruir do presente, é somente nele presente que os pensamentos e as palavras têm poder. Se o presente está contaminado pelas mágoas antigas, você está criando o seu futuro a partir do lixo do passado. Quando acusa tudo e a todos, você abre mão do seu próprio poder. Por quê? Porque coloca a culpa e a responsabilidade neles, nelas, nele ou nela. Preste atenção. Eles não ocupam mais a sua mente. Eles já ocupam todo o seu ser. Você, o sofrimento, a dor, o ressentimento e a mágoa se tornaram um, drenando todos os dias as suas energias. Por isso que estamos insistindo com a comunhão com Deus no dia de hoje. Esta é uma escolha que você tem que fazer. Sofrimento ou comunhão? Sofrimento ou comunhão é uma escolha que você tem que fazer. Dominar todo o processo e dar à sua vida a direção de um novo e bem-sucedido ser. Com Deus. Com Deus. Ou simplesmente alimentar os acontecimentos do passado sem Deus.
Assuma a responsabilidade pelos seus próprios sentimentos e emoções. Assuma as rédeas da sua vida. Perdoar a todos não significa concordar com o que fizeram. O ato de perdoar ocorre na sua mente. Não tem absolutamente nada a ver com o comportamento que fizeram. O verdadeiro perdão consiste em libertar-se da dor, do ressentimento e da mágoa. É apenas um ato de libertação da energia negativa que você escolheu ficar preso. O perdão significa desapegar-se. Você perdoa o seu passado e não o passado deles e se liberta. Assuma uma posição de recusa a todas as agressões, difamações, calúnias, desprezos, humilhações. Estabeleça limites saudáveis de aceitação, de amor, de libertação, prosperidade, de conquista. Não apenas em relação a si, mas também em relação a eles. Você pode ter todas as razões do mundo para ter sentimentos de amargura e rancor, mas você tem o poder de fazer essa escolha. Pode permanecer prisioneiro, pode escolher permanecer prisioneiro, magoado e ressentido, ou pode fazer um favor para si mesmo, perdoando o que aconteceu no passado, desapegando-se e passando a criar uma vida de liberdade. Um grito de liberdade e a corrente se quebrou. Um grito de liberdade, um grito me acordou. Você tem a liberdade de fazer da sua vida o que quiser, porque tem a liberdade de escolha. Escolha o perdão e aceite o presente que Deus te deu. O presente hoje que Deus te deu. Sabe por quê? Porque Ele te ama e quer você ao lado dele. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Me entregar e aceitar o amor de Deus e as suas leis é algo mágico, sublime e poderoso. Se você ouviu essas palavras, apenas diga: sim, eu aceito.